18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que sintoniza 100,7, dando sequência agora na programação da Mix, com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. E, galera, participa com a gente do nosso programa 18 horas, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, interage com a gente. Manda pra gente o quanto você gosta do 18 horas pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Boa, exatamente. Estamos aguardando a sua participação. O que você pensa? O que você mais gosta aqui do 18 horas? Dá um alô pra gente. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E vai lá, segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. A gente já começa conversando ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade acompanhando o trânsito a essa hora, 6h04. André, boa noite, como é que está a volta para casa? Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7, trânsito carregado hoje pela capital amazonense, ainda mais com esse horário de pico, segunda-feira aí, pessoal retornando para casa. Vamos falar da Maripiranga, esse sentido, né, volta para casa, sentido bairro, desde as proximidades do Ipaã em diante. Esse é sempre aquele trecho, né, do Ipaã, onde tem também o viaduto Ayrton Senna, sempre se reúne o maior número de veículos. Com isso, fica aquele trânsito comprometido, trânsito bastante concorrido nesse momento, principalmente também pela Maripiranga com a rua Plínio Coelho. Ali se concentra um grande número de veículos que acaba causando aí essa retenção no trânsito nesse momento, que só vai melhorar, ter uma folguinha ali para os condutores a partir das proximidades da rodoviária de Manaus, para quem vai seguir também pela Torquato Tapajós. E pela Torquato Tapajós também nesse horário, sentido volta para casa, o trânsito continua carregado. São muitos veículos na via, mas por enquanto é tranquilo, dá para trafegar ainda de boa pelo trânsito da Avenida Torquato Tapajós. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, trago o resultado da pesquisa eleitoral divulgada hoje, que mostra o senador Omar Aziz na liderança da corrida pelo governo do Amazonas, com 32% das intenções de votos. A conta de luz vai ficar mais cara aqui no Amazonas a partir de amanhã. Eu, André Meirelles, explico os detalhes desse aumento de mais de 3% autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bonita, mas presa. Eu, Vanessa Lima, falo sobre o caso de uma mulher presa em Manaus, suspeita de aplicar golpes em clínicas de estética. O prejuízo soma R$100 mil. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente sempre fala aqui no 18 horas sobre a situação, a crise da saúde pública do estado do Amazonas. Depois de 8 anos de gestão do governo Wilson Lima, agora a gente sempre pergunta e sempre faz o seguinte questionamento: se está ruim em Manaus, na capital, imagina no interior do estado do Amazonas depois de 8 anos de gestão do ex-governador Wilson Lima. Bom, imagina o colapso que está por lá no interior do estado. Vamos destacar hoje a denúncia feita sobre a situação da unidade hospitalar de Tabatinga. Denúncias nas redes sociais mostram a situação precária da unidade de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. E olha que essa situação é grave, Karime, a gente já vinha denunciando essa situação da antiga unidade, né, lá de Tabatinga, e agora, Karime, a situação piorou. Essa que é uma unidade de média e alta complexibilidade da região do Alto Solimões, responsável, inclusive, por diversos atendimentos. Inclusive, né? É a única unidade de média e alta complexidade lá da região do Alto Solimões. É responsável pelo atendimento de cerca de 100 mil moradores e também de 9 municípios. Denúncias feitas
feitas nas redes sociais mostram a situação precária da unidade, o que não é novidade. Segundo o vídeo, a sala de cirurgia com pacientes nas macas, mas sem equipamentos necessários e faltando o básico, que são as medicações. Salas de cirurgia sem funcionar por causa de aparelhos quebrados, e os detalhes a gente vai saber agora, porque a gente tem esse vídeo que foi publicado pelo portal Tabatinga Oficial. Obras paradas, as instalações todas quebradas, tudo parou de funcionar, entendeu? E a UPA não para. Os pacientes chegando aqui, a gente tem que trabalhar, não tem limitação de lavanderia, limitação de material, tudo quebrado. Isso aqui eram instalações que estavam fechadas antes e foi tudo quebrado para fazer a tal da reforma que parou. Essa é a situação da UPA de Tabatinga, entendeu? O que era para ser uma sala de recolhimento virou um estacionamento de moto, porque tá tudo quebrado, né? E querem que a gente atenda na UPA. 18 horas. Gente, agora você imagina, gente, como é que os profissionais vão atender a população de 9 cidades, cerca de 100 mil pessoas, numa estrutura completamente sucateada. Acontece que o governo do Amazonas começou uma reforma em fevereiro desse ano e simplesmente parou, sem qualquer pronunciamento oficial sobre o motivo. E a situação é essa. Hoje a unidade funciona no meio de uma obra inacabada, de completa irresponsabilidade do governo do Amazonas, ainda na gestão Wilson Lima, que além de tudo, também deu calote nos profissionais que trabalham nessa unidade de saúde. Estamos falando aí de cerca de 140 profissionais de saúde que estão sem receber seus salários em dia. Bom, o prefeito de Tabatinga esteve reunido com o deputado estadual Wilker Barreto e o prefeito de Tabatinga, o Plínio Cruz, ele disse o seguinte, vamos ouvir. É uma demanda urgente lá no município de Tabatinga. Todos sabemos que a unidade hospitalar lá, que é a nossa antiga UPA, é gerenciada pelo governo do estado através da Secretaria Estadual de Saúde. Então, estou pedindo aqui a ajuda do deputado Wilker, um grande amigo, para que possa conversar com o governador Roberto Cidade, para que dê continuidade na reforma e ampliação daquela unidade e também na regularização dos pagamentos dos profissionais que atuam lá na unidade hospitalar de Tabatinga, nossa antiga UPA. Então, estou fazendo esse pedido para o nosso amigo aqui, que sempre tem defendido essa questão, para que ele possa levar essa demanda junto ao governador para que possa solucionar o mais breve possível, porque Tabatinga e o Alto Solimões necessita dessa solução o mais breve no atendimento da saúde daquela região. 18 horas. E é uma situação precária mesmo, Karim. Para quem não acompanhou o vídeo, tá ouvindo a gente apenas pela rádio, quero fazer essa transição para você. Essa unidade de Tabatinga está completamente precária. Várias coisas estão quebradas, destruídas. As paredes estão destruídas. O local onde era a lavanderia está funcionando praticamente a céu aberto. Onde era a recepção, agora é praticamente o estacionamento de motocicletas. Ou seja, é uma situação caótica. Exato. Isso tudo porque, gente, começaram uma obra, o governo do estado começou uma obra em fevereiro desse ano. Olha que legal, uma obra na unidade hospitalar. Só que largou a obra na metade. Você que já passou por uma situação de obra, você imagina o que é você conviver com uma simples reforma na cozinha, digamos assim. Só que foi a unidade inteira. E aí os profissionais precisam continuar atendendo, com o vídeo que a gente passou um pouco antes, nessa situação, atendendo as pessoas nessa situação. O que deveria ser a recepção para atender, receber as pessoas, agora virou estacionamento de moto, como você falou, Ken. Parece um hospital de campanha, gente. Exato. O negócio tá muito precário, né? Por lá. E olha só, gente, sobre esse tema, o deputado Wilker Barreto, ele afirmou que ele deve se reunir com o governador Roberto Cidade amanhã, terça-feira, para poder tentar uma solução para essa questão. A gente vai ouvir novamente o que disse o deputado Wilker Barreto. Temos que ter uma solução imediata. Já externei o assunto para o governador. Não pode a UPA Tabatinga ficar numa situação de penúria estrutural e de funcionários, entendeu? Tudo em atraso. 18 horas. Ou seja, tudo em atraso, a obra atrasada, a obra simplesmente, gente, largaram a obra em fevereiro, não explicaram porquê, não deram o mínimo de satisfação para as pessoas, para os profissionais que trabalham lá, que estão sem receber, mas aí essa questão de não receber está desde o ano passado, né, Kenneth? Só que a gente chegou
chegou a trazer aqui no 18 horas. Exatamente, desde o ano passado, o deputado Wilker Barreto, ele já vinha cobrando providência a respeito sobre a UPA de Tabatinga. Na ocasião do ano passado, por volta de novembro a dezembro, foi quando o deputado foi a Tabatinga e mostrou a sala de cirurgia com problemas nos refletores, as macas em condições precárias, ali os colchonetes rasgados, coisas, parecia um hospital abandonado. E agora a gente tá vendo que a situação piorou, se já estava ruim, piorou ainda mais. E naquela ocasião, os profissionais da saúde clamavam pelos pagamentos que estavam atrasados desde o ano passado. Imagina, Karime, a gente já está praticamente no meio do ano de 2026 e esses profissionais ainda passam por esse mesmo problema. Além da falta de pagamento, agora não tem uma condição mínima adequada, salubre, para que eles possam continuar trabalhando. Imagina essa condição. Não, sem condição, falta gente, de equipamentos, falta de materiais insumos. Imagina um EPI, um EPI, perdão, uma luva. Imagina, a gente mostrou, depois vocês podem assistir ao programa completo no 18horas.com.br, que você vai acompanhar o vídeo, além da fala da denúncia. É claro que a voz foi mudada, foi modificada por medo. Esse profissional que está denunciando isso, ele tem medo, é claro, de retaliação, assim como todos os profissionais, a grande maioria dos profissionais que trabalham na saúde pública do estado do Amazonas tem medo, depois de cobrar um básico, que é o salário atrasado. Agora, além do salário atrasado, eles não conseguem trabalhar com dignidade. Como é que se trabalha a saúde? Como é que tem gente numa sala de cirurgia no meio de obra? Isso é criminoso, como tudo que envolve a saúde pública do estado do Amazonas é criminoso. É você decretar a morte das pessoas que estão ali, às vezes para resolver um problema simples de saúde, mas que é extremamente agravado numa situação extrema, de extrema insalubridade, numa unidade hospitalar, e é de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Vamos acompanhar, vamos aguardar. Amanhã eu vou falar novamente com o deputado estadual, Wilker Barreto, para saber se ele conseguiu se reunir com o atual governador Roberto Cidade, para ver se eles vislumbram algum tipo de solução. Agora, obra inacabada, profissional sem receber salário. Gente, eu não sei como classificar mais esse tipo de situação da saúde pública do estado do Amazonas. Eu só tenho uma palavra: é um crime, é criminoso o que acontece aqui. Agora em Manaus, 6h16. Você está ouvindo 18 horas. A conta de energia, Karime, vai ficar mais cara, 3,79% mais cara do que para a maioria dos nossos consumidores daqui do estado do Amazonas, a partir de amanhã, terça-feira. Esse reajuste ele foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e amanhã é muito possível que os donos deles vão estar aqui. Será que vai ter manifestação, Karime? Olha, poderia ser, viu? Podemos chegar lá, olha, tá aumentando a conta direta aí, vamos regularizar essa situação. Eu acho que seria bom, porque amanhã está prevista a visita do presidente Lula e também dos empresários donos da empresa Âmbar Energia, que comprou a Amazonas Energia. Eles vão estar também, está programada essa visita junto ao Lula, porque o presidente vai anunciar aí uma série de incentivos financeiros, investimento no Amazonas e nessa área também. Será que a gente não consegue pleitear? Vou levar uma plaquinha lá para representar os amazonenses. Gente, porque é caro, viu? A nossa conta de luz já é cara. Bom, esse aumento vale para cerca de 99,65% dos consumidores de baixa tensão, que é o grupo que inclui aí residências, pequenos comércios e propriedades rurais. Detalhe, esse aumento poderia ter sido muito maior para o estado do Amazonas. O senador Eduardo Braga, ele remediou isso junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem traz os detalhes para a gente agora é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, o reajuste era para ser mais alto, não era? Boa noite. Isso mesmo, o reajuste ficou em quase 3,8% e foi aprovado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha, essa medida, ela atinge 99,65% dos consumidores de baixa tensão, incluindo residências, pequenos comércios e propriedades rurais. Para os consumidores residenciais, como casas, apartamentos e condomínios,
o aumento vai ser de 3,77%. E a redução foi possível depois de uma atuação do senador Eduardo Braga junto à ANEEL com o pedido de aplicação de mecanismos de modicidade tarifária. A agência considerou o uso de 735 milhões de reais em recursos do uso de bem público, um instrumento previsto por emenda incluída por Braga na Lei 15.235/2025. Graças à lei que nós trabalhamos, fizemos aqui em parceria com os congressistas uma lei que pudesse proteger de um problema grave que está acontecendo no Amazonas e em vários estados do Norte e do Nordeste, que é a perda de energia por questões técnicas ou por questões comerciais. E com isso, o nosso reajuste será inferior à inflação. A inflação está em 4,5% e o reajuste será de 3,8%. Sem dúvida, foi uma vitória. Já as indústrias, hospitais, shoppings e grandes estabelecimentos comerciais vão sentir mais no bolso. O reajuste para essa categoria é de 13,24%. Considerando todas as categorias, o aumento médio no estado ficou em 6,58%. A Âmbar Energia, antiga Amazonas Energia, atende cerca de 1.060.000 unidades consumidoras em todo o estado. Segundo a ANEEL, o reajuste foi impactado principalmente pelos custos de compra e transporte de energia elétrica, além dos encargos setoriais. A agência informou que os índices só não foram maiores por causa da antecipação de 735 milhões de reais da repactuação de cotas de uso de bem público. Essa medida, prevista em lei, ajudou a reduzir o impacto nas tarifas. Mas, mesmo com pouco reajuste, ainda assim é importante economizar. Eu conversei com a economista Michele Aracati, que dá dicas importantes para economizar energia e evitar que a conta de luz não venha tão cara. Lembrando que o ar-condicionado é um dos produtos que mais consome energia. Uma coisa também que é importante é reduzir ou realmente banir o uso do chuveiro elétrico. Evitar abrir a geladeira sem necessidade e também uma prática interessante é tirar da tomada os equipamentos que não estão em uso. É importante também observar a manutenção desses equipamentos. O reajuste tarifário acontece todos os anos. Está previsto no contrato de concessão das distribuidoras de energia elétrica. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto crianças e adolescentes enfrentam o drama da dependência química sem estrutura adequada de atendimento, a Justiça resolveu cobrar o que já deveria estar funcionando há anos aqui no Amazonas. Exato, a Justiça do Estado deu um prazo de 30 dias para o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus apresentarem um plano de atendimento a crianças e adolescentes em situação de dependência química. Quem traz os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, esse plano já deveria estar sendo cumprido há anos, não é? Sim, para ser mais exato, há 8 anos, desde o início do governo Wilson Lima, na verdade. Em 2018, saiu a decisão cobrando o cumprimento de uma sentença de 2018, mas que até hoje não saiu do papel. Por isso, a Justiça do Amazonas deu um prazo de 30 dias para as secretarias de saúde do Estado e da Prefeitura de Manaus apresentarem um plano real para atender crianças e adolescentes em situação de dependência química, abandono ou risco social. Segundo a juíza Rebeca de Mendonça Lima, a rede de atendimento continua cheia de falhas. Faltam unidades de acolhimento para menores e também leitos de saúde mental para esse público nos hospitais. A psicóloga Damiana Carvalho lembra que cuidar de uma criança ou adolescente vai além de oferecer alimento, roupa ou moradia. Falar de cuidado é falar sobre atender necessidades básicas.
que todos nós precisamos e que são fundamentais para o desenvolvimento saudável. A literatura psicológica mostra que existem necessidades emocionais básicas essenciais que precisam ser supridas na infância ou reparadas na adolescência ou ao longo da vida. A primeira delas, por exemplo, é o apego, que é aquela necessidade que nós temos de vínculos seguros, de acolhimento, de proteção, de segurança emocional. A criança precisa sentir que alguém está presente, que está disponível para ela. Já a psicóloga clínica Maria Ribeiro reforça que a falta de cuidado tanto da família quanto do poder público gera impacto profundo no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quando o poder público falha em garantir direitos fundamentais como a educação, acesso à saúde, segurança, assistência social, entre outros, a sensação de desamparo se intensifica. A criança cresce em um ambiente marcado por insegurança, violência e falta de perspectiva. Ou seja, é uma criança que pode comprometer o desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Bom, a Prefeitura deve apresentar um cronograma para criar pelo menos 2 unidades de acolhimento infanto-juvenil. Já o Estado precisa mostrar como vai garantir leitos, equipes especializadas e atendimento de urgência para esses jovens. Se as determinações não forem cumpridas, a multa pode chegar a R$30 mil por dia, tanto para a Prefeitura quanto para o governo. Bom, no fim das contas, essa situação mais uma vez revela que a Justiça precisa lembrar ao poder público que crianças e adolescentes precisam ser cuidados. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar de um caso no mínimo inusitado que envolve golpes e um prejuízo que pode chegar a R$100 mil. Uma mulher de 34 anos, ela foi presa suspeita de aplicar golpes em uma clínica de estética. Pois é, e segundo a polícia, Kenneth, a suspeita, identificada como Jéssica Rocha de Souza, ela usava comprovantes falsos de Pix para conseguir realizar procedimentos estéticos e sair sem pagar depois. Bom, segundo a investigação, várias empresas teriam sido vítimas desse mesmo esquema. E a Polícia Civil, Karime, afirma que as denúncias elas começaram a se repetir e chamou a atenção justamente a forma como tudo acontecia. Os atendimentos eram realizados normalmente, mas o dinheiro não caía na conta nunca. Imagina que situação, gente. A repórter Vanessa Lima, ela vai explicar pra gente agora como é que funcionava esse suposto golpe, todos os detalhes, tintim por tintim, e os detalhes também da prisão dessa suspeita. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Então, o golpe funcionava assim. Uma mulher de 34 anos, identificada como Jéssica Rocha de Souza, marcava procedimentos estéticos em várias clínicas da cidade. Fazia atendimentos como aplicação de botox e outros tratamentos faciais e, na hora de pagar, apresentava comprovantes falsos de Pix na tela do celular. Ou seja, parecia tudo certo, mas o dinheiro nunca caía na conta das clínicas. A suspeita acabou presa e o prejuízo, segundo a Polícia Civil, chega perto de R$100 mil. O delegado Ivo Martins informou que a polícia vinha investigando o caso há cerca de 4 meses, depois que várias clínicas começaram a denunciar o mesmo tipo de situação. A gente já estava atrás dela há cerca de 4 meses, por conta de várias denúncias de estabelecimentos comerciais, especificamente clínicas de estéticas, que davam conta de que ela utilizava os serviços, supostamente pagava as clínicas através de Pix falsos, pelo simples cotejo, das documentações falsas com as entradas nas clínicas, que não aconteciam. Então, com base nessa situação, considerando sobretudo a quantidade de eventos fraudulentos que ela promoveu, a gente então representou pela prisão preventiva dela e a justiça prontamente acatou. E não foram só clínicas de estética, não. Segundo a investigação, ela também teria aplicado golpes em estabelecimentos alimentícios e até impedido
pedidos feitos por aplicativos como o iFood. A prisão aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A polícia contou que ela ainda tentou se esconder, mas acabou localizada perto da casa da mãe. Durante a coletiva, uma frase do delegado acabou chamando bastante a atenção e viralizou, hein? Não compensou a prática, né? Ela foi presa bonita, mas foi presa, né? Significa dizer, tanto que ações como essas não serão toleradas de modo algum e se as pessoas intentarem e promover práticas, certamente serão repreendidas por ações da polícia. Agora, a suspeita deve responder pelos crimes investigados, enquanto a polícia continua analisando se existem outras possíveis vítimas desse esquema aqui em Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, a pesquisa divulgada hoje mostra o senador Omar Aziz na liderança da corrida pelo governo do estado do Amazonas, com 32% das intenções de voto. Maria do Carmo e Davi Almeida aparecem em empate técnico. Conta mais sobre esse resultado. Boa noite, Nathalie, que hoje participa do programa por telefone. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para vocês aí no estúdio, Karine, Kennethson e a todos os ouvintes. Essa pesquisa começa agora realmente a dar um tom mais real da disputa pelo governo do Amazonas, já que o senador Omar Aziz aparece aí com uma liderança consolidada, principalmente no interior do nosso estado, onde historicamente os grupos políticos têm muita força eleitoral. Quando a gente olha os votos válidos, ele já aparece ali com mais de 37% das intenções de voto, o que mostra um cenário mais favorável nesse momento, já se as eleições fossem nesse próximo domingo. Mas outros nomes também começam a ganhar espaço nesse tabuleiro político. A empresária Maria do Carmo vem se destacando como uma força da direita no Amazonas, com um desempenho mais forte entre os eleitores da capital e com o apoio ali dos segmentos conservadores que vêm se organizando para essas eleições. Já o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ainda carrega ali o peso político da Prefeitura de Manaus, o que garante para ele uma visibilidade e uma base bastante importante neste apoio. Mesmo enfrentando, alguns desgastes natural da gestão, ele segue ali como um nome bastante competitivo nessa competição. E outro nome que também aparece nesse cenário é o do governador Roberto Cidade. Ele tem ampliado ali a sua articulação política e pode ter um papel bastante importante nas composições partidárias. Ainda mesmo que ele ainda não apareça entre os primeiros colocados, ele é visto ali como um possível fiel das balanças nas negociações para o segundo turno. Como a diferença entre os candidatos ainda não é tão distante, a tendência é realmente que nos próximos meses as articulações políticas possam mudar aí muita coisa e aí para quem sabe então termos um segundo turno mais definido, principalmente ali entre os partidos que estão buscando um espaço na chapa majoritária. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Kennethson, tem polêmica envolvendo o deputado federal Saulo Viana. Conta pra gente. Exatamente, Karime Leão. Ainda há pouco a gente estava ouvindo a Nathalie Moraes falar a respeito sobre o desgaste natural que acontece com alguns candidatos que, por exemplo, estavam em um mandato e aí acabam se licenciando do cargo ou abrindo mão do cargo para poder concorrer a um outro cargo agora em outubro de 2026. No caso de Davi Almeida, a gente tinha visto aquela última pesquisa da Action, que colocava o ex-prefeito Davi Almeida na 4ª colocação. E aí apontou ele liderando o índice de rejeição aqui no estado do Amazonas para o governo. O prefeito de Manaus, ele teve ali o trabalho, de ir nas redes sociais, de mostrar números que na época de 2024 a pesquisa Action tinha errado naquelas pesquisas divulgadas porque dava vitória ao então concorrente de Davi Almeida naquela ocasião, que era o capitão Alberto Neto. Só que no resultado das urnas, o resultado foi completamente diferente. Por que eu tô trazendo todo esse contexto para vocês? Porque Saulo Viana
que também fazia parte da gestão municipal na época que o prefeito atuava ainda à frente da Prefeitura Municipal de Manaus. O deputado Saulo Viana, ele fazia parte da Secretaria de Assistência Social. Ele estava integrado nesse processo, falava publicamente a respeito sobre positivamente em relação aos projetos de Davi Almeida. Exato, inclusive em entrevista aqui no 18 Horas. Sim, falou né? muito aqui no 18 Horas. Das propostas, dos trabalhos, né? Dos bons resultados. Exatamente. E aí o que aconteceu, Karime Leão? Nesses últimos períodos, agora desde dezembro, foi feito aquele rompimento, onde Davi Almeida fazia parte de um grupo político que apoiaria o senador Omar Aziz. Quando o Davi Almeida ele decidiu não mais apoiar o senador Omar Aziz, Saulo Viana rapidamente tratou de sair da Secretaria Municipal e aí já migrou, saindo do União Brasil, que era o partido do ex-governador Wilson Lima, e migrou para o MDB, que é liderado pelo senador Eduardo Braga. Agora, Saulo Viana tem uma percepção completamente diferente a respeito sobre Davi Almeida. De aliado, de ex-aliado, Karime Leão, agora ele passou a se tornar um crítico de Davi Almeida. Da gestão municipal. Da gestão municipal. E ainda chegou a dizer, Karime, que a gestão de Davi Almeida, ela não pode ser utilizada como vitrine política para essa eleição de agora como governo. Ou seja, ele disse que não está tão positivo assim. Eu separei um trecho da entrevista que Saulo Viana deu à Band News. Vamos ouvir. É a minha humilde opinião, eu não vejo a gestão da prefeitura, principalmente no que nós temos hoje da cidade de Manaus, como uma grande vitrine para potencializar um candidato. Uma vez que nós temos uma cidade hoje cheia de problemas e a maior rejeição do Davi está onde? Na cidade onde ele foi prefeito até alguns meses atrás. Isso mostra que aonde ele estava à frente da gestão, ele não é muito bem avaliado. É uma fala pesada, né? Porque quando você faz uma crítica... A gente lembra que quando a gente estava falando lá em dezembro, Karime, lembra? A gente estava discutindo se o Wilson Lima ia sair ou não para disputar o Senado. Essa postura tá parecendo do vice-governador Tadeu de Souza, que chegou a dar entrevista para Veja, saiu nas redes sociais acabando com a raça da gestão do governo do estado do Amazonas e que ele era o vice-governador. Agora parece que Saulo Viana fazendo a mesma coisa. A gente ouve Saulo Viana falar isso e parece muito essa mesma postura. Ele que fazia parte da gestão municipal agora tem sido crítico, é algo que até chega a ser um pouco confuso. Mas nos bastidores da política, Karime, muita gente fala que esse é um tipo de traço que Saulo Viana já tem ao longo da sua carreira política. Ele começou sua carreira lá em 2018 junto com o Amazonino Mendes. O Amazonino perdeu para o Wilson Lima naquela ocasião. Pouco tempo depois ele migrou para a União Brasil, esteve ali junto com o Wilson Lima naquela ocasião por bastante tempo, nas eleições de 2024, quando o Wilson Lima decidiu lançar o Roberto Cidade para candidato à prefeitura. Foi quando houve um rompimento, porque naquela ocasião Saulo Viana apoiou o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para reeleição, e aí ele já migrou, né, novamente, quando Davi Almeida foi reeleito prefeito, ele já migrou como secretário, estava ao lado do prefeito Davi Almeida, e agora, como houve também esse rompimento do Davi com o Omar, já migrou novamente para MDB e assim vai. Vamos aguardar a próxima vez, né? Pra próxima. Vamos ver, né? Vamos lá, Nathalie Moraes, às vésperas da visita do presidente Lula aqui em Manaus, marcada agora. Amanhã, né? 26 e 27. O governador Roberto Cidade fez um novo aceno ao PT quando garantiu uma vaga para a Central Única dos Trabalhadores no CODAN, o órgão responsável pela concessão de benefícios fiscais do Polo Industrial de Manaus. Conta mais, Nathalie. Sem dúvida, né? Esse movimento tem um peso político importante e ele é visto, principalmente nos bastidores da política, como um aceno claro ao grupo ligado ao presidente Lula. A Central Única dos Trabalhadores é uma das principais centrais sindicais historicamente alinhadas ao PT, né? E garantir um espaço da entidade com o CODAN justamente às vésperas da visita do presidente Lula a Manaus tem um forte simbolismo político, principalmente porque esse era um pedido já antigo da Central Sindical que não tinha sido atendido por outras gestões.
E aí, a partir do momento que o governador Roberto Cidade abre essa vaga no conselho, né, passa a mensagem de que ele realmente quer dialogar com os setores ligados ao governo federal e também com representantes dos trabalhadores e também da nossa Zona Franca. O CODAN tem um peso muito estratégico dentro da economia amazonense. É o conselho que analisa os projetos industriais, também os benefícios fiscais e investimentos para o polo industrial aqui de Manaus. Então, quando a CUT passa a ter voz nesse espaço, acaba ali ampliando a participação dos movimentos sindicais nas decisões econômicas do nosso estado. Politicamente, também é um movimento que pode ajudar o Roberto Cidade a se aproximar ali mais do campo político do presidente Lula, em um momento em que as articulações para as eleições já começam a ganhar mais força aqui no Amazonas. Muitos especialistas, né, veem esse tipo de gesto como uma tentativa ali de construir pontes realmente ali com Brasília, né, e fortalecer esse diálogo com o governo federal. Ao mesmo tempo, esse movimento também deve gerar uma repercussão entre os setores mais conservadores da política amazonense, já que a relação com o PT e com o governo Lula ainda divide muitas opiniões aqui no nosso estado. Por isso, esse gesto aí do governador Roberto Cidade acaba tendo não apenas um peso administrativo, mas principalmente um forte impacto político. Karime e Kennedson, volto com vocês. Muito obrigada pela participação hoje por telefone com Nathalie Moraes. Muito obrigada, Nathalie. Seguimos aqui no estúdio, eu e Kennedson. Então, Kennedson, a gente já até mencionou no começo do programa da visita do presidente Lula aqui em Manaus, que deve ter a companhia dos empresários Wesley Batista e Joesley Batista, os donos da Âmbar Energia, empresa que comprou a falida Amazonas Energia. Pois é, os empresários devem acompanhar parte da agenda de Lula aqui em Manaus. Parece que estão de olho nas áreas de energia e logística fluvial. Afinal, o presidente anunciou investimentos aí de 7 bilhões de reais aqui no estado do Amazonas e justamente em áreas como essa, não é isso? Exatamente, Karime. Eu vou fazer um resumão aqui da agenda política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele vem amanhã, gente, terça-feira, e nesse cenário que mistura muitos investimentos bilionários, Karime, articulação política também e movimentos importantes já pensando nas eleições de outubro agora. A agenda oficial, ela vai acontecer na entrega de 576 moradias no residencial Morar Melhor, que fica ali dentro daquela área do bairro Tarumã, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e recebeu investimento de 96 milhões de reais, investimentos federais que vai beneficiar 2.000 famílias. Aqui no Amazonas, o presidente também, ele declarou que vai fazer grandes investimentos, Karime Leão, e além de tudo isso, além desses investimentos que vão ser revertidos aqui para o nosso estado do Amazonas, também tem aquela agenda política que até o presidente Lula já tinha adiantado que iria fazer uma reunião com as principais lideranças, senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga. A gente tem também ali diversos outros candidatos do Partido dos Trabalhadores que devem se reunir também durante esse período, e esse detalhe é muito importante, né, em relação à presença dos dois empresários, Wesley Batista e Joesley Batista, que fazem parte dessa agenda presidencial. Eles que são os proprietários da Âmbar Energia. Nesses últimos investimentos, nesses últimos anos, eles investiram bastante aqui no estado do Amazonas, especialmente nesse setor de energia e também logística fluvial. E gera muitos debates também em relação à participação deles aqui no estado do Amazonas, mas é claro que a gente vai acompanhar tudo. Eu vou estar lá nessa agenda e vou cobrir todos os detalhes dessa agenda presidencial aqui no estado do Amazonas. E é claro que a gente traz o resumão amanhã aqui para vocês. Vamos aguardar. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, os impactos de um possível El Niño intenso para o Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade para acompanhar o movimento da volta para casa, agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Boa noite, André. Então, nessa quarta-feira, inclusive, vai ter evento sobre segurança no trânsito voltado para motociclistas. Conta mais. É isso mesmo. Muito boa noite. Mais uma vez é o projeto Cine Moto, que é voltado aí à conscientização dos condutores sobre legislação de trânsito, técnicas de pilotagem e, claro, comportamento seguro na via. Trata-se aí de mais uma atividade no âmbito da campanha Maio Amarelo, que é destinada a evitar e reduzir aí o número de
acidentes de trânsito, né? Essa ação, ela vai acontecer na Avenida Cosme Ferreira, bem ao lado ali do posto Ipiranga, que fica ali em frente ao supermercado Vitória, no bairro Coroado, na zona leste aqui da capital. E vai contar ainda com o apoio da OAB, do SAMU, do Batalhão de Policiamento do Trânsito, da Polícia Militar. E durante a ação vai ter ali abordagem a motociclistas que estão transitando no local, que vão ser convidados, né? Vão abordar os motociclistas para convidarem eles para assistir a esse filme educativo, né? Que faz parte do Maio Amarelo, que é um movimento aí internacional que visa reduzir o número de vítimas de acidentes de trânsito. E olha só, uma informação importante aqui sobre trânsito, acidente de trânsito agora, entre uma moto e um carro, e complicou o trânsito, né, na Avenida Brasil, na Zona Oeste, agora há pouco, alguns minutinhos aconteceu esse acidente, uma ocorrência que foi registrada bem próximo do Hospital da Criança. Esse é o sentido da Avenida Brasil, sentido bairro. As primeiras informações dessa batida é que envolve essa motocicleta e esse carro de passeio. Então, apesar do impacto e do susto, ninguém ficou ferido. O acidente, ele está aqui apenas com danos materiais. Então, muita atenção você, condutor, que vai passar pela Avenida Brasil no sentido centro, no sentido bairro, nas proximidades do Hospital da Criança. Acidente de trânsito nesse momento com uma forte retenção no trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira de sol aparecendo entre nuvens, que garantiu um clima quente e úmido. E agora, para a noite de hoje, temos previsão de pancadas leves e rápidas de chuva. E vamos falar sobre o clima de amanhã, 26 de maio. Terça-feira, segundo o Clima Tempo. A terça em Manaus traz um clima típico amazônico. Calor durante o dia e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. À noite, o tempo muda e fica mais tranquilo, com céu parcialmente nublado e menor chance de chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 98%. Mix. E como nós adiantamos aqui, Vanessa, nas 18 horas, especialistas têm alertado principalmente sobre a questão do El Niño intenso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhes sobre isso, né, mas Karine? é isso aí mesmo, ele foi confirmado, inclusive, na última semana, por documento oficial do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, pelo alerta do Centro de Monitoramento, o El Niño desse ano não vai ser um simples fenômeno, não é isso? Não mesmo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, acendeu o sinal vermelho para um possível super El Niño no Brasil. E o Amazonas já aparece entre as áreas mais ameaçadas. Segundo a nota técnica, o aquecimento do Oceano Pacífico está acontecendo mais rápido do que o esperado e pode provocar secas severas, incêndios florestais, ondas de calor e até alterações nas chuvas em todo o país entre 2026 e 2027. No extremo norte do Amazonas, a situação já preocupa. Rios com déficit hídrico, solo mais seco e agricultura familiar em risco mostram que o impacto não é mais uma ameaça distante. De acordo com a meteorologista Andréa Ramos, a partir de julho, El Niño já deve ser estabelecido no Brasil. A partir de julho, ele já pode ser considerado um El Niño fraco e à medida que passar do tempo, já em agosto para setembro, pode sim se tornar um El Niño de intensidade moderada forte, até por conta das informações repassadas pelo NOAA. E com quanto isso impacta na região norte? O El Niño, ele tem um sinal muito característico no Brasil como um todo. Na região norte há uma diminuição das chuvas em algumas partes da região, aumenta as chuvas na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, enquanto que na região centro-oeste e sudeste nós temos um sinal mais voltado para as temperaturas, mas é
à medida que ele esteja atuando, tem uma condição muito importante que também é o calor. Então, realmente, temos aí essa tendência da elevação das temperaturas. Lembrando que os últimos 3 anos já foram considerados os anos mais quentes já registrados, segundo a Organização Meteorológica Mundial, e tendo o seu ano máximo justamente em 2024. A previsão é que em agosto e setembro o fenômeno evolua para moderado a forte, com a predominância do forte calor. O próprio CEMADEM criticou a falta de prevenção no país e os pesquisadores alertam que o Brasil ainda age mais na reação do que mesmo no planejamento. Enquanto a ciência avisa, muitas vezes as autoridades só correm atrás quando o desastre já chegou, não é? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa fatalidade, gente. Um motociclista, ele morreu na madrugada desse domingo depois de um acidente impressionante no viaduto José Fernandes, que fica na Avenida das Torres, na zona norte de Manaus. O homem, que ainda não foi identificado, ele trafegava em alta velocidade por cima do viaduto quando perdeu o controle da moto e bateu na mureta de proteção e foi arremessado para fora da pista, Karime. Negócio... Para a pista de baixo, gente. Meu foi Deus. Uma coisa horrível, uma fatalidade. É claro que a queda foi fatal, o SAMU chegou, mas o homem já havia morrido no local. Estamos em pleno Maio Amarelo, que é o mês exatamente da conscientização para um trânsito mais seguro. Esse trágico acidente comprova o levantamento do SAMU sobre o aumento no número de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito nos 4 primeiros meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desses dados, que chama atenção para essas mortes envolvendo motociclistas. Boa noite, André. Boa noite. 34 motociclistas morreram no trânsito de Manaus apenas no primeiro quadrimestre desse ano. Os dados revelam que mais da metade das mortes por transporte terrestre em todo o Amazonas envolve motos, 54% do total. O perfil das vítimas é alarmante. A maioria são homens, 85% dos casos, e pessoas jovens entre 20 e 39 anos, que representam 57,9% das mortes. Em 2024, motociclistas foram 158 das 309 mortes no trânsito da capital. No ano de 2025, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou 275 mortes de motociclistas em todo o estado do Amazonas. E sobre a via mais perigosa está a Avenida Brasil, na região da Compensa, Zona Oeste. O local concentra 10% dos acidentes fatais mais recentes com motocicletas. Para o especialista em mobilidade urbana, o agente de trânsito Rafael Cordeiro, ele destaca que as principais causas dos acidentes com motos são o excesso de velocidade, a imprudência no trânsito, o uso excessivo do celular ao volante e a falta de atenção dos condutores. E devido à falta de educação, muitos agem de forma imprudente, de forma indisciplinada, desobedecendo as normas de trânsito, os limites de velocidade, a sinalização. E claro que esse comportamento de risco contribui diretamente para a ocorrência de sinistros em nossa cidade. Já os números do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mostram a gravidade da situação. No quadrimestre do ano, foram 3.574 acidentes envolvendo motociclistas na capital, como explica a diretora do SAMU Manaus, enfermeira Ellen Assunção. 3.574 acidentes envolvendo motociclista, somando uma ocorrência entre acidentes de moto, queda de moto, colisão carro com moto. Em média, mensalmente, no mês de janeiro, nós atendemos 1.255 ocorrências no total, envolvendo outros veículos, assim como moto. No mês de fevereiro, 1.230. No mês de março, 1.387. E no mês de abril, 1.357. No mês de maio, temos a campanha Maio Amarelo.
O tema central é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. A campanha é estipulada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e adotado pela Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, e a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é combater os altos índices de acidentes e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de respeito, empatia e segurança entre todos os modais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto a BR-319 segue no centro de uma disputa entre desenvolvimento e preservação ambiental, o governo federal anuncia mais uma etapa das obras da rodovia. Será, né, Kennethson? Vamos lá. A licitação da BR-319 foi concluída e o governo federal quer começar as obras já nas próximas semanas. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odiné Araújo. Então, Odiné, o presidente Lula anunciou que veio a Manaus para justamente assinar a ordem de serviço do primeiro trecho da rodovia essa semana, não é isso? Sim, e pela agenda oficial do presidente Lula, ele vem ao Amazonas amanhã, dia 26, e deve ficar até o dia 27, quarta-feira. No total, o presidente deve anunciar investimentos de mais de 7 bilhões de reais aqui no Amazonas a longo prazo. São investimentos em infraestrutura, energia, logística, desenvolvimento regional e produção de petróleo e gás. O presidente vem para uma série de compromissos, além de visitar trechos e obras da rodovia BR-319 e inaugurações de pontes sobre os rios Curuçá e Altas-Mirim. Também está prevista a entrega oficial de mais de 570 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no residencial Morar Melhor, na zona oeste de Manaus. Há ainda o lançamento de ordem de serviço para as obras do novo porto, com investimento estimado em 916 milhões de reais. Também devem ocorrer visitas ao estaleiro Bertolini, marcando a retomada das encomendas da Petrobras aqui no estado. E ainda as obras no estaleiro Juruá, no município de Iranduba. Essas visitas aos estaleiros são porque o Amazonas ficará responsável pela construção de 18 barcaças do programa de renovação de frota da indústria de petróleo do Brasil, né? Quanto à BR-319, a estrada que liga o Amazonas à Rondônia e ao restante do país, o presidente Lula deve assinar a licitação dos 4 lotes da rodovia, que já foi concluído esse processo, né? Esse projeto. O governo federal promete homologar os contratos até o início de junho e a expectativa é que o presidente Lula assine a ordem de serviço dessas obras. O deputado comandante Dan, que preside o movimento BR-319 já, ressalta que a rodovia é a única saída terrestre do Amazonas para o restante do país. Hoje, com a nova legislação, com a derrubada dos vetos, com até a compreensão do judiciário, né, federal, nós temos conseguido avançar e nós cremos que já vamos ter aí a BR-319 completamente repavimentada. Inclusive tem promessa aí, né, de vinda do nosso governo federal aqui, uma comitiva para poder lançar obras, né, assinar ali algumas iniciativas. É disso que a gente tem falado e é o que nós esperamos. Para motoristas, empresários e moradores, a recuperação da rodovia pode significar menos isolamento e mais desenvolvimento. Por isso, o líder do movimento Amigos da BR-319, André Marcílio, ressalta que a rodovia não pode ser usada como moeda de troca eleitoral, como tem se verificado aqui ao longo dos anos. Essas questões jurídicas precisam ser bem analisadas para que a BR-319 não fique virando só uma bandeira política eleitoral, mas uma política afirmativa, logística da nossa região, de necessidade que nós estamos precisando, principalmente na seca da nossa região. A BR-319, ao longo desses anos, tem virado pré-eleitoralmente uma grande pauta para ganhar likes, mas
a fiscalização diuturnamente dos nossos parlamentares deixa muito a desejar. Além disso, o projeto de repavimentação da BR-319 continua gerando polêmica. Ambientalistas alertam para o risco de aumento do desmatamento, das invasões de terra e também da pressão sobre áreas sensíveis da Amazônia. E no meio desse impasse todo, o que se percebe é que a burocracia avança mais rápido do que o próprio consenso, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas passa a ter papel de destaque em uma das mais importantes pesquisas científicas do país. De hoje até o dia 28 de maio, o Hemoan participa de uma grande mobilização nacional voltada ao mapeamento genético da população amazônica. A ação faz parte do projeto Genoma SUS, iniciativa que busca ampliar a chamada saúde de precisão no Brasil, utilizando informações genéticas para ajudar na prevenção, no diagnóstico e em tratamentos mais eficientes para os pacientes. E o Amazonas tem papel estratégico nesse estudo por reunir uma população com grande diversidade genética, que ainda é pouco representada nas pesquisas científicas do restante do país. A repórter Vanessa Lima explica pra gente como esse mapeamento vai funcionar e quais impactos essa pesquisa pode trazer para a saúde pública no futuro. Vanessa, boa noite. Então, como o projeto Genoma SUS pode ajudar o Amazonas a avançar em diagnósticos e tratamentos mais precisos para a população? Boa noite a todos. O projeto Genoma SUS representa um avanço significativo para a saúde no Amazonas. Como explica a coordenadora do Genoma SUS, Andréia Santos, o projeto vai permitir que pesquisadores entendam melhor as características genéticas da população daqui da região norte. O Genoma SUS é um projeto nacional financiado pelo Ministério da Saúde e nós, como região norte, nós também viemos para compor essa diversidade genética da população brasileira. Então, o Genoma SUS ele vem para compreender melhor essa questão genética da população brasileira para que políticas públicas possam ser planejadas, né, baseadas na medicina de precisão. No caso da Amazônia, isso é ainda mais importante por conta da grande diversidade genética da região. O objetivo é sequenciar o genoma completo de 10 mil pessoas da região norte, mostrando variantes raras e traços únicos da diversidade genética amazônica. E isso faz toda a diferença na prática. Quando os médicos conseguem identificar como o organismo de uma população reage a determinadas doenças, medicamentos e tratamentos, fica muito mais fácil criar diagnósticos rápidos e terapias mais eficientes. Ou seja, a medicina deixa de ser algo mais genérico e passa a ser cada vez mais personalizada. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e não apresentar doenças graves aparentes. A coleta será realizada no Hemoan, na Avenida Constantino Neri, em Manaus, entre os dias 25 e 28 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde. A coordenadora do projeto Genoma explica como funciona a coleta. As pessoas podem se direcionar aqui para o Hemoan, né? Então, é só chegar na recepção do bloco E e informar, olha, eu quero participar do projeto Genoma SUS. Então, eles já vão ser encaminhados aqui para o local onde a gente vai estar fazendo as entrevistas e as coletas, e é apenas 2 tubinhos de sangue, tá? Não é nada como uma coleta de sangue. E aí, outra coisa muito importante, você precisa trazer a sua identidade, né? Algum documento com foto, precisa ter mais de 18 anos, precisa não ter recebido nenhuma transfusão nos últimos 3 meses, isso é bem importante, e também ser brasileiro. Além disso, os voluntários respondem a um questionário sobre histórico clínico e familiar. Todo o processo é seguro e sigiloso. O material genético será usado exclusivamente em pesquisas científicas e ações de saúde pública, seguindo protocolos éticos rigorosos e normas de proteção de dados. Outro aspecto importante é que o projeto fortalece a pesquisa científica na região norte ao reunir instituições de grande importância, como a Universidade Federal do Pará, a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Alfredo da Mata. E essa união da ciência amazônica abre caminhos para descobertas capazes de beneficiar não apenas o Amazonas, mas todo o nosso país nos próximos anos. Volto com vocês. 18 horas.
Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Muito boa noite mais uma vez. Olha, o trânsito segue com fluxo mais leve na Avenida Coronel Teixeira, ali no sentido bairro, bem nas proximidades do condomínio Reserva Inglesa, facilitando, claro, o deslocamento dos motoristas nesse trecho. E tem uma dica aí para quem quer economizar: no posto Atem, bem em frente aí ao condomínio, o litro da gasolina comum está até o momento, pelo menos, vendido a R$ 6,64. Claro, uma opção aí, né, para quem está passando pela região, quer abastecer pagando um pouco menos. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma das maiores ameaças às eleições democráticas neste ano no Brasil é o uso irregular da inteligência artificial. Foi o que disse o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques. Enfrentar a desinformação também precisa da participação responsável dos eleitores. Para muitos, as técnicas de manipulação das informações ainda são um ambiente quase completamente desconhecido. As manipulações digitais podem atingir diretamente o ambiente de formação da vontade popular. A Justiça Eleitoral vem trabalhando continuamente, diariamente, para enfrentar as fake news e vai cobrar mais responsabilidade de cada um nas redes sociais e no ambiente virtual. O eleitor deve estar alerta para o uso fraudulento de técnicas como troca de rosto, clonagem de voz e sincronização labial. Uma informação mentirosa lançada pode atingir milhões de eleitores antes que qualquer decisão judicial seja proferida e mudar o rumo de uma eleição com base em uma mentira. Por isso, nada pode substituir o juízo humano para distinguir entre o que é fato e o que não é. E para combater essa ameaça, o eleitor vai ter que usar muito de sua inteligência humana e democrática. Toda atenção será necessária para que a população não seja enganada. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Kennethson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.